Fala pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula do nosso curso preparatório OAB Primeira Fase aqui do Magistrar. Mais uma vez é um prazer, uma honra muito grande contar aqui com a sua presença no nosso curso e continuando os nossos estudos em Direito do Trabalho. Lembra que eu preparei dentro da carga horária, né, que foi passada pelo nosso coordenador geral, nosso professor Alexandre, né? Eu procurei selecionar de maneira muito cuidadosa, amorosa, cada assunto, cada tema. E como eu disse lá na primeira aula, a depender do assunto, eu vou trabalhar um bloco, 2 blocos ou até mais. Nesse aqui em especial, serão 2 blocos de aproximadamente 25 minutos sobre o contrato individual de trabalho, a sua teoria geral. Isso é importante, entre aspas, zoado pelo pessoal da área civil, que a gente só teria um contrato só, porque o nosso contrato ele é extremamente complexo. Então, a gente analisa o contrato individual de trabalho antes da sua celebração, no momento da sua entabulação, na vigência do contrato, no momento da sua extinção e pós-extinção. Então, perceba a complexidade que tem tudo isso. Então, a ideia é apresentar para vocês, como eu disse lá naquela aula anterior, aquilo que é mais cobrado pela banca OAB FGV. Tá bom? Vamos lá, como eu sempre faço, vou compartilhar com vocês aqui meu PowerPoint também. Sempre quando eu gravo a aula aqui no escritório, eu já mando o pessoal do pedagógico que já disponibiliza para vocês, tem acesso também ao material, mas eu recomendo assistir a aula anotando, papel e caneta na mão, montando lá o caderninho. Por quê? Porque a segunda fase, pessoal, ela será toda escrita, a gente sabe disso, né? E a gente está perdendo o hábito de escrever, e eu me incluo também. Hoje nós temos notebook, celular, tablet, então, como é uma prova escrita, e lá na segunda fase a gente tem que treinar para ficar 5 horas escrevendo, então já recomendo, claro, né, pessoal, se possível, já assistir as aulas de primeira fase anotando. É lógico, você comprou um curso online por essa facilidade, poder assistir a aula pelo celular, pelo notebook, pelo tablet, no horário que você achar melhor e no local que você achar melhor, tá bom? Vamos lá, pessoal, então vamos compartilhar com vocês aqui. Maravilha, já deixa tudo preparado, tá aqui no meu caso aqui, tá tudo certinho, ó, vamos lá. Maravilha, tô compartilhando com vocês aqui, muito bem. Então chegamos aqui, pessoal. Então, olha só, nós estamos aqui no material, tá? Vamos avançar. Então, a aula 2, vamos dizer assim, né? Com esses 2 blocos de aproximadamente 25 minutos. Então, anotem, pessoal, o tema da aula é justamente esse, né? Então, o tema da aula tá aqui, ó. Vamos voltar aqui um pouquinho, ó. Volta. Isso. Agora sim. Vou colocar para vocês aqui direitinho, ó. Aqui. Vamos lá. Pronto. Tema da aula tá aqui, pessoal. Contrato individual de trabalho lá na sua teoria geral. Esse é o tema da nossa aula, tá? Aqui, do contrato, dentro de tudo que é possível se estudar, a sua teoria geral. Ficou claro? Maravilha. Então, vamos começar aqui. Ó, como introdução, vou trocar a cor aqui para vocês, vamos anotar. Então, ó, como introdução, a parte do conceito e da caracterização, olha que curioso, pessoal. A gente não precisa nem, vamos lá, a gente não precisa nem decorar um conceito, uma caracterização da doutrina com respaldo jurisprudencial. Não, não há necessidade. A gente consegue extrair da própria lei, embora na teoria geral do direito não é muito aconselhável a lei conceituar os institutos jurídicos, a área trabalhista costuma fazer isso, especialmente na CLT, na consolidação das leis do trabalho, tá bom? Então vamos lá, vamos achar para vocês, ó. Aonde que está o conceito, pessoal? Lá no artigo 442 caput da CLT. E daqui a gente vai extrair a natureza jurídica. A gente vai ler o conceito na lei, aí eu coloco aqui no quadro, extraio para vocês aquilo que é mais importante, tá? Então vamos lá, vamos achar. Vamos à nossa CLT, deixa eu parar de compartilhar aqui. Agora a gente vai lá na CLT, maravilha. Separado, vamos compartilhar a CLT. Vamos lá, pessoal, CLT, já está no jeito aqui. Isso. Artigo 442. Ó, mostrar para vocês aqui. Ó. Título 4, do contrato individual do trabalho, disposições gerais, o caput de atrás. Contrato individual de trabalho é o quê, pessoal? É o acordo tácito ou expresso correspondente à relação de emprego.
a gente vai precisar entender o que é isso. Como assim? É o acordo tácito ou expresso correspondente à relação de emprego. Então, vamos lá, no nosso PowerPoint agora, papel e caneta na mão, vou colocar para vocês algumas informações importantes que a gente tem. Maravilha, tá aqui, ó. Então, olha só, pessoal. Então, nós temos aqui a ideia do contrato individual de trabalho, ele ser um acordo, ó, anotem assim, tácito ou expresso. É um acordo tácito ou expresso. E daqui, eu vou trocar a cor, a gente consegue extrair qual é a natureza jurídica. Veja, é um acordo tácito ou expresso. Na verdade, pessoal, o que é o contrato individual de trabalho? E você vai anotar, é um negócio jurídico. Então, é um negócio jurídico que a doutrina fala assim pra gente, é um negócio jurídico, você vai anotar, bilateral ou plurilateral. É um negócio jurídico bilateral ou plurilateral, e eu vou explicar essa parte para vocês. Veja bem. Normalmente, um contrato individual de trabalho envolve dois atores sociais, empregado e empregador. Não tendo vínculo empregatício, trabalhador, tomador de serviço. Lembra que a gente viu na primeira aula que todo empregado é um trabalhador, mas nem todo trabalhador é empregado. Muito bem. Mas também o contrato individual de trabalho, ele pode ser um negócio jurídico plurilateral. Você imagina, por exemplo, é um bar, um restaurante que contrata com vínculo empregatício uma banda. Então eu tenho o vocalista, o baterista, o baixista, o tecladista e por aí vai. Então tem os componentes da banda. Muitos entendem que não é um contrato de trabalho só. Há quem defende isso também, é verdade. Mas que eu tenho feixes, múltiplos contratos individuais de trabalho. Então, eu posso falar que realmente o contrato individual de trabalho é um negócio jurídico bilateral ou plurilateral, tá bom? Voltando aqui na nossa luzinha, ó. Então, isso não é pacífico, mas qual é a posição majoritária na doutrina e na jurisprudência que a gente adota? A natureza jurídica do contrato individual de trabalho, sendo, a gente adota aqui a teoria contratualista, você vai anotar assim, a teoria contratualista do negócio jurídico. Aí o conceito de negócio jurídico, vocês estudam aonde, pessoal? Vocês estudam lá no direito civil, tá? Então tá aí. Muito bem. Então, conseguimos trazer o conceito, a caracterização, aqui é a previsão legal e a natureza jurídica. Claro, nós temos teorias contratualistas, anticontratualistas. Bom, vamos focar direto ao KNOB. Adote a teoria que o contrato individual de trabalho é um contrato, mas acaba sendo um negócio jurídico. Posso avançar? Tudo bem? Vamos lá. E aí, pessoal, eu trouxe para vocês, também vou manter a cor vermelha, porque é uma atualização da Lei 14.647 de 2023, que incluiu os novos parágrafos 2º e 3º ao artigo 442 da CLT. A gente vai ler como está na CLT, a gente volta aqui no material e eu vou explicando, tá bom? Então vamos lá, pessoal, na nossa CLT, abra o seu material, tá lá, CLT, já está separado aqui, vamos compartilhar. Então a gente entra aqui, ó. O parágrafo 1º, pessoal, fala de cooperativa, que é uma outra coisa, vamos ler só para estudar, qualquer que seja o ramo de atividade estudada de cooperativa, não existe vínculo empregatício entre ela e seus associados, nem entre estes e os tomadores de serviço daquela. Tudo bem. Aí, o que importa, o que foi acrescentado pela Lei 14.647 de 2023. Só antes de eu ler. Pessoal, a CLT entrou num vespeiro aqui, vamos dizer assim, né? A gente sabe que o Brasil é um estado leigo, laico ou não confessional. Nós temos uma separação total do Estado e da Igreja, e é bom. Eu, particularmente, data mais pra frente, eu sou cristão, né? Mas temos que respeitar todas as religiões, mesmo quem é ateu, quem é agnóstico, todo mundo, né? Mas vamos lá. E aí, tratando numa questão se, por exemplo, a Igreja Católica, ou uma igreja evangélica, ou uma missão religiosa, pode ou não ter empregados. E aí, o padre, o pastor, tem vínculo empregatício, não tem? Esse é um tema sempre polêmico e delicado, né? Mas vamos lá. O que importa é a prova, o que fala a CLT. Não existe
vínculo empregatício entre entidades religiosas de qualquer denominação ou natureza, ou instituições de ensino vocacional e ministros de confissão religiosa, membros da instituição de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa, ou quaisquer outros que eles se equiparem, ainda que se dediquem parcial ou integralmente a atividades ligadas à administração da entidade ou instituição a que estejam vinculados ou estejam em formação ou treinamento. Você vê que é um texto bem aberto, mas trazendo a ideia de que não há vínculo empregatício. Claro, na prática, até pelo princípio da primazia da realidade, é possível existir, mas em tese não há. E você tem parágrafo 3º, o disposto no parágrafo 2º não se aplica em caso de desvirtuamento da finalidade religiosa e voluntária. Então, você imagina, o que é o desvirtuamento? Eu vou falar com muito cuidado, tá? É aquela cobrança forçada de dízimo ou de uma oferta, é uma instituição religiosa que não visa, por exemplo, transmitir a palavra, o evangelho, mas utiliza o fim religioso com fundo comercial e empresarial. Bom, eu não vou entrar no mérito, pessoal, porque é um assunto muito delicado, tá? Mas o que importa é, houve uma atualização, esse é um tema debatido bastante no Judiciário Trabalhista, e se cair no exame de ordem, você viu aqui comigo, quer dizer, então nós temos a ideia de que, em regra, não há vínculo empregatício, mas se houver desvirtuamento dessa finalidade religiosa e voluntária, aí sim eu poderia ter o vínculo empregatício, tá? Maravilha, vamos voltar ao nosso material. Legal. Tá aqui. Deixa eu compartilhar. Muito bem. Tá aqui, pessoal, já. Posso avançar? Legal. Bom, e aí a gente chega aqui nas classificações. Muito bem. Classificações. E aí, de novo, quando você for estudar, pessoal, e você vai estudar doutrina, você vai encontrar diversas classificações. O que importa para o exame de ordem são as classificações trazidas pela própria letra da lei, né? Pessoal, como eu disse, eu trabalho com isso há mais de 20 anos. E pode pegar todas as provas anteriores da banca OAB, FGV. O que eles cobram? A letra da lei, súmula ou J. Por mais que seja uma historinha, mas na verdade eles estão cobrando a letra da lei, a letra da súmula, a letra da OJ, e agora essas teses vinculantes do próprio TST. Tá? Então a base vem no artigo 443 caput da CLT, e aí juntando com a doutrina e jurisprudência, eu separo aqui as principais classificações, e é isso que importa. Professor, o que diz o artigo 443 caput da CLT? Vamos ler? Então vamos lá, abra o seu material de novo. Vamos lá, está separado no meu aqui. 443, ó. Já está separado. Consigo deixar ela bem dinâmica para vocês, ó. O contrato individual de trabalho pode ser acordado tácito ou expressamente, verbalmente ou por escrito, por prazo determinado ou indeterminado, ou para a prestação de trabalho intermitente. Essa parte final, curiosamente alterada pela reforma trabalhista, pela lei 13.467/2017, tá? Então, por hora, para a gente já avançar. Como que o contrato individual de trabalho ele é classificado? Tácito ou expresso, verbal ou escrito, prazo indeterminado ou determinado, e veremos depois o contrato de trabalho intermitente. A gente vai ler a letra da lei, eu vou comentar para vocês aquilo que é mais importante, o que pode cair, tá? Vamos lá, então, vamos voltar ao nosso material. Muito bem. Ó, primeira classificação, pessoal. A primeira, opa, quase caiu a caneta aqui. Vamos lá. Primeira classificação. Quanto à manifestação de vontade, o contrato ele pode ser tácito ou ele pode ser expresso. Então aqui a gente traz uma regra importante. Que regra é essa? Que a mera, e você vai anotar assim no seu caderno, deixa eu apagar aqui. Ó, você tem o seguinte, pode anotar assim no seu caderno, pessoal. A mera reiteração. A mera reiteração na prestação de serviços, a mera reiteração na prestação dos serviços poderá caracterizar o vínculo empregatício. Poderá caracterizar
o vínculo empregatício. E aí você destaca no seu caderno, é importante que você destaca essa mera reiteração na prestação de serviço. Tá aqui, pessoal. E eu vou explicar. Essa mera reiteração na prestação de serviços poderá caracterizar o vínculo empregatício. Tá? E explico. Um exemplo que é muito citado pela doutrina, um exemplo clássico é o seguinte. Vamos imaginar um canteiro de obras. Vou dar um exemplo aqui de São Paulo. A gente nunca teve, pessoal, tanto morador de rua, infelizmente, né? Uma situação muito, muito triste, muito delicada, né? E aí aparece lá, num canteiro de obras, uma pessoa, um morador de rua, pedindo, pelo amor de Deus, uma ajuda. O mestre de obras fica com dó e fala, ó, dinheiro assim eu não tenho. Mas se você ajudar aqui, né? Pode ser que a gente consiga te ajudar com um prato de comida ou um valor no final do dia. E, como se diz entre aspas, a coisa começa a acontecer. Lembra que na área trabalhista, um princípio que é muito importante é o princípio da primazia da realidade, que no confronto entre a verdade real e a verdade formal, prevalece a realidade dos fatos. Esse princípio foi alienado pelo saudoso jurista uruguaio Américo Pla Rodrigues. E aí, pessoal, veja, em nenhum momento as partes sentaram e ajustaram expressamente, seja por escrito ou verbalmente, as cláusulas e condições do contrato. Ele foi acontecendo. E para a área trabalhista, se ele for acontecendo com os requisitos do vínculo empregatício que nós vimos em aula anterior, pessoa física, pessoalidade, não eventualidade, onerosidade e subordinação, está aí caracterizado o contrato individual de trabalho. Então vamos lá. Ele pode ser, e aí anota no seu caderno, ele pode ser como? Deixa eu trocar uma cor aqui, ó. Dá uma boa destacada no tácito, e a explicação que está por trás, que é uma explicação importante, que é o princípio da primazia da realidade, pessoal. Princípio da primazia da realidade. No confronto entre a verdade real e a verdade formal, prevalece a realidade dos fatos. Certo? Posso avançar? Legal. Vamos à segunda classificação que nós temos aqui. Vamos lá. Quanto à forma, o contrato ele pode ser verbal ou escrito. Voltando um pouco, tá? Lembrei agora de dois casos. Um de uma aluna e um que eu tive no escritório, sem citar nomes. Isso aqui é tão sério que eu tive uma aluna, eu nunca esqueço, que ela terminou a aula, veio falar comigo, ou o caso, que a família dela tem aqui em São Paulo uma cantina italiana, né, tradicional, e apareceu uma pessoa, mesma história, pedindo ajuda, a família ficou com dó, ele começou a ajudar, e a família ajudava dando alimentação ou dando algum tipo de valor. Mas em nenhum momento as partes sentaram e ajustaram cláusulas e condições do contrato. Muito bem. Num dado momento a pessoa sumiu, e aí o restaurante recebeu a notificação citatória, aquela pessoa entrou com a ação, pleiteando o reconhecimento do vínculo empregatício e a condenação da reclamada nos haveres, e pasmem, pessoal, o juiz teve recurso, o tribunal manteve, pelo princípio da primazia da realidade, pelo artigo 443, caput da CLT. Pra você ter uma ideia, o problema que é isso aqui. Tá bom. Um caso que eu tive no escritório, também respeitado as religiões, a minha cliente cartomante, mesma coisa, tocou a campainha, ela foi na porta, duas pessoas lá pedindo ajuda. O que ela falou? Ela faz o seguinte, vai no centro de São Paulo, na Praça da Sé, não sei se você conhece, já ouviu falar da Praça da Sé, que ela é bem conhecida aqui em São Paulo, distribui panfletos, divulgando o meu trabalho de cartomante, de tarô e tal. E essas pessoas faziam isso durante o dia. Aí quando vocês terminarem, vocês voltam aqui, eu te dou um prato de comida, uma alimentação. E isso foi acontecendo. Depois eles sumiram, e aí lá na frente ela recebeu a notificação citatória, e aqui o meu escritório fez essa defesa. Só para você entender a gravidade que tem tudo isso. E no caso, né, desse caso da cartomante, a ação foi julgada improcedente, totalmente improcedente por alguns motivos, mas passou pela minha cabeça a possibilidade do magistrado reconhecer o vínculo empregatício por causa do artigo 443 caput da CLT, tá bom? Vamos lá, pessoal. Quanto à forma, então, ele pode ser verbal ou escrito. O que eu quero que você anote? Você vai anotar o seguinte, ó. Você vai notar que nós temos uma regra, ou em tese, que a informalidade, destaque a palavra informalidade, que a informalidade, ela é uma grande, e ela é mesmo, pessoal, é uma grande
característica, a informalidade, ela é uma grande característica do contrato individual de trabalho. E deixa eu dar uma destacada aqui na cor, é realmente uma grande característica, tá aqui, ó. A informalidade, pessoal. Sem dúvida nenhuma, a informalidade, ela é fundamental. Ele pode ser tácito, ele pode ser, inclusive, verbal. Só que aproveitando, também tem uma observação a ser feita, vamos colocar um óbvio aqui, ó. Não deixe de estudar o artigo 29 da CLT. Você encontra aqui várias características da carteira de trabalho e previdência social. Tá? Vamos ler e depois eu trazer alguns comentários. Porque isso cai. Inclusive, em cada material, dando tempo, eu separo lá no finalzinho, pessoal, uma questão da OAB. Só para você entender como isso cai na prova. É importante que você saiba. E esse dispositivo, esse artigo, ele comumente ele cai. Lá você encontrar, por exemplo, um prazo, deixa eu colocar para vocês aqui. Qual o prazo que o empregador tem, por exemplo, para anotar a carteira? Ele tem um prazo de 5 dias úteis. 5 dias úteis. Tá? Antes o prazo, ele era de 48 horas. Isso foi alterado, a gente vai ver, pela Lei da Liberdade Econômica, você pode anotar, a Lei 13.874/2019. Vamos ver? Ó. Então, deixa eu parar de compartilhar. Vamos compartilhar nossa CLT, só para você enxergar direitinho. Tá aqui, pessoal. Vamos lá no artigo 29 da CLT. Ó, artigo 29, pessoal. O que fala o texto? Pronto. Ó, seção 4, das anotações. Anotações da carteira de trabalho e previdência social. O empregador terá o prazo de 5 dias úteis para anotar na carteira de trabalho, em relação aos trabalhadores que admitir, a data de admissão, a remuneração e as condições especiais, se houver facultada a adoção de sistema manual mecânico eletrônico, conforme instruções a serem expedidas pelo Ministério da Economia. Aí, vamos ler só o parágrafo primeiro, que também já caiu na prova. As anotações concernentes à remuneração devem especificar o salário, qualquer que seja a sua forma de pagamento, seja ele em dinheiro ou em utilidades, bem como a estimativa de gorjetas, tá? Então, pessoal, veja, né? A gente tem realmente a possibilidade de anotar a carteira, mas a anotação na carteira de trabalho, que é um marco muito importante aqui no Brasil para o empregado sempre quando começa a trabalhar, eu não vejo a hora de ter minha carteira assinada, né, para muitos, né? A carteira assinada, é claro que ela é importante, mas ela não é condição indispensável para caracterizar um contrato individual de trabalho. Por quê? Porque ele pode ser tácito, ele pode ser verbal, a gente acabou de ver. E para a gente caminhar, pessoal, já para a conclusão desse bloco aqui, deixa eu voltar a compartilhar aqui, ó. Além disso, o que eu quero que você anote? Você anotar o seguinte, ó. Você vai puxar uma seta, ou como você está anotando no caderno. Dessa regra, deixa eu anotar aqui. Nós temos exceções. Exceções. Ou seja, nós temos a ideia, pessoal, de que alguns contratos, eles são obrigatoriamente escritos. É claro que se ele não for escrito, nada impede ele entrando com a ação e o juiz do trabalho reconhecer o vínculo e condenar a reclamada nos haveres. É isso que eu estou falando. Mas, pela lei, alguns contratos deverão ser obrigatoriamente escritos. Professor, pode dar exemplo? Claro. O contrato de aprendizagem. Você vai anotar assim no seu caderno. O contrato de aprendizagem. O contrato de aprendizagem é um contrato obrigatoriamente escrito. O que mais? O contrato de trabalho temporário. O contrato de trabalho temporário é um contrato obrigatoriamente escrito. O contrato intermitente, pessoal. O contrato intermitente é um contrato obrigatoriamente escrito. O contrato, por exemplo, do atleta profissional de futebol também é um contrato obrigatoriamente escrito. Atleta profissional de futebol. E por aí vai, tá? Claro que eu destaco aqui intermitente, então já adiantando uma característica importante, que o contrato intermitente, uma de suas características é o fato de ele tem que ser escrito, tá? E o lado bom
de um contrato ser, pessoal, escrito, eu tenho o quê? Eu tenho uma segurança jurídica para ambas as partes, tanto o empregado quanto o empregador. A gente não pode esquecer que, à luz do artigo 1º da Constituição Federal, a República Federativa do Brasil constitui e consubstancia um Estado democrático de direito. E todo Estado democrático de direito que se preze, eu tenho que ter um princípio, uma das vigas mestras, um dos grandes princípios é o princípio da primazia da realidade e o princípio da segurança jurídica, especialmente aqui, né? A segurança jurídica para o empregado quanto empregador, tá bom? Bom, pessoal, então já passei, eu sempre passo um pouquinho, né, do tempo para trazer mais conteúdo para vocês, então a gente fecha esse bloco aqui, a gente faz uma pausa e a gente já volta com a continuidade da matéria. Até daqui a pouco, pessoal. Vamos lá, pessoal, então, continuando os nossos estudos. Nesse nosso encontro, estamos falando sobre um tema importantíssimo, contrato individual de trabalho, na sua teoria geral, nos aspectos mais importantes, aquele que comumente cai, que é cobrado pela banca OAB, FGV, e a gente continua aqui a classificação do contrato. Então, a gente viu que, à luz do artigo 443, caput da CLT, o contrato pode ser tácito ou expresso, verbal escrito, e agora vamos continuar com o contrato quanto ao seu prazo, quanto à sua duração. Vamos lá? Vamos compartilhar o material aqui. Então, o contrato, pessoal, quanto ao seu prazo, vamos lá? Tá aqui, ó. Deixar mais didático possível. Quanto ao seu prazo, quanto à sua duração. O contrato ele pode ser por prazo indeterminado e por prazo determinado. Aqui que chama atenção, pessoal. O por prazo determinado também é chamado de a termo. E você vai anotar assim no seu caderno. E é claro, já dou aula há muito tempo, professores de cursinho, entre aspas, brincam com isso, né? Como que um contrato ele pode ser chamado por prazo indeterminado ou por prazo determinado? Deveria ser com prazo e sem prazo, né? Mas essa nomenclatura, ela é clássica, ela é tradicional, ela é consagrada mesmo, e é assim que cai no exame de ordem. Então, o contrato ele pode ser por prazo indeterminado ou por prazo determinado. O que eu tenho que anotar? Vamos lá, pessoal. Vou destacar a cor aqui. Ó, esse contrato por prazo indeterminado, em tese, você vai anotar, é a regra. Em tese, nós temos uma presunção relativa ou uma presunção iuris tantum que o contrato ele é por prazo indeterminado. Qual é o princípio que está por trás, que também foi alinhavado pelo saudoso jurista uruguaio Américo Pla Rodrigues? Você vai anotar. É o princípio da continuidade da relação de emprego. Princípio da continuidade da relação de emprego. Princípio da continuidade da relação de emprego. Tá? Que é um princípio clássico. E por esse princípio, se você quiser anotar, o direito do trabalho é o ramo da ciência jurídica dotado de um conjunto de princípios, regras e instituições próprias que visa a preservação do vínculo empregatício, que visa a manutenção do vínculo empregatício, tá? Então, só para você entender melhor, se num caso concreto, presta atenção na minha fala, houver dúvida se o contrato de experiência existiu ou não, presume-se que ele não existiu. Presume-se que o empregado foi contratado por prazo indeterminado. E se não houver mais vínculo empregatício, presume que ele foi dispensado sem justa causa. Ou seja, a iniciativa do rompimento do contrato se deu por iniciativa do empregador e não do próprio empregado. Inclusive é citada, pessoal, uma súmula que não tem uma redação muito boa, mas é uma redação que já caiu no exame de ordem. Vamos lá, que é aqui a súmula 212 do TST. Súmula 212 do TST. Vamos ver? Vamos compartilhar aqui essa súmula? Vamos lá, deixa eu colocar para vocês aqui, ó. Eu vou compartilhar o material. Vamos lá na nossa súmula 212. Muito bem. Ó, já está tudo separadinho aqui para vocês. Ó, súmula 212. Tá aqui. Já vai aparecer. Pronto. Vamos lá? Despedimento, ônus da prova. O que fala o texto? O ônus de provar o término do contrato de trabalho, quando negados
a prestação de serviço de despedimento é do empregador, pois o princípio da continuidade da relação de emprego constitui presunção favorável ao empregado. Então, é o que está dizendo. O que eu extraio daqui? Na dúvida, eu presumo, claro, de maneira relativa, tanto que admite provas do contrário, mas na dúvida, eu presumo a favor do empregado. Então, eu presumo o contrato por prazo indeterminado e eu presumo, se eu estou discutindo como que o contrato terminou, eu presumo a dispensa sem justa causa e não, por exemplo, a justa causa e não, por exemplo, o pedido de demissão. Ficou claro? Estamos juntos? Muito bem. Vamos voltar aqui ao nosso material. Legal. Ó. Vamos lá. Então, aqui, esse contrato, então, para a gente continuar anotando, tá? Esse contrato, por prazo determinado ou a termo, o que você vai anotar, pessoal? Acaba sendo exceção no direito do trabalho brasileiro. Ou seja, ele somente será admitido quando, você vai anotar assim, ó, nas hipóteses, vamos anotar assim, ó, nas hipóteses expressamente previstas em lei. Nas hipóteses expressamente previstas em lei. Somente nessas hipóteses. Somente quando a lei autorizar. Nós teremos, daqui a pouco, na sequência, mas, por exemplo, o contrato de experiência, pessoal, ele é lícito ou ele é ilícito? Ele é lícito. E por que ele é lícito? Porque a CLT autoriza, nós veremos. Lá no artigo 443, parágrafo 2º, a linha C. Ficou claro? Posso avançar? Vamos lá. E aí, pessoal, nós chegamos no contrato intermitente, tá? A gente vai ver depois mais pra frente, mas ó, só para te adiantar, o contrato intermitente, ele foi trazido pela reforma trabalhista e hoje entende-se que o contrato intermitente, ele possui, pessoal, natureza jurídica de que forma? Especial. É uma natureza jurídica especial, é uma natureza jurídica atípica, é uma natureza jurídica que a gente chama de sui generis. Eu até brinco, né, que o sui generis é a virose jurídica. Quando não se enquadra em nada, enquadra no sui generis. Realmente, tanto que ele fala, ele é tácito expresso, verbal escrito, prazo indeterminado ou determinado e intermitente, porque realmente é muito difícil eu equiparar esse contrato com outras modalidades. Tá bom? Mas veremos depois com mais calma as suas características e aonde ele se encontra. Posso avançar? Legal? Pessoal, já pegou o seu cafezinho? Tudo bem? Estou gravando aqui no escritório, né? Vamos lá. Vamos avançar. Eu deixo algumas telas em branco também para fazer anotações. Características. Aqui eu vou passar um pouco mais rápido, mas elas são importantes para a gente continuar compreendendo. Quando a gente lê, pessoal, vamos lá, características do contrato, a doutrina e a jurisprudência mencionam 11 características. Aqui eu peguei realmente da doutrina e da jurisprudência mais abalizada, procurei lastrear essa aula no que há de melhor para que você tenha surpresa, não tenha surpresa no exame de ordem. Então, eu vou passando, eu vou falando mais rápido por cada uma e aí você vai anotando. Pode ser assim? Vamos lá. A primeira característica, nós já falamos. O contrato é de direito privado, natureza jurídica contratualista, a teoria do negócio jurídico. Nós temos várias teorias aqui, é o que importa. Então, o contrato individual de trabalho verdadeiramente é um contrato, sendo um negócio jurídico, como nós vimos, bilateral ou plurilateral. Tá bom. O que mais? Aí coloquei as expressões sinônimas. Ele é intuito personae, que significa pessoalidade ou infungibilidade. Já vimos isso, quer dizer, o empregado, ele é contratado para prestar os serviços pessoalmente. E ele somente poderá ser substituído por outro empregado com a anuência do empregador e em situações excepcionais. O próprio empregado, ele mesmo não poderá se fazer substituir por uma outra pessoa. Tá? O que mais? O contrato ele é oneroso e tem a ver com salário, que vem do latim salarium, que significa sal, que era moeda de troca em Roma, essa é a ideia da palavra salário. Então, lê o salário, vem de contraprestação e vem de retribuição. Então, o contrato ele é oneroso, ele não é gratuito. O que mais? Alteridade, também nós já vimos, é o anterior, artigo 2º caput, alteridade vem do latim alter, que significa outro. Lembrando que
É o empregador que assume os riscos de sua atividade econômica. Lembra que o empregado ele presta serviço por conta alheia e não por conta própria. E o que significa isso, né? A ideia da alheiabilidade, já estudamos, que é a diferença do autônomo, que trabalha por conta própria. O empregado trabalha por conta alheia. Ele é informal, a gente acabou de ver que é uma regra, aquela que tem exceção, o contrato pode ser tácito, ele pode ser verbal, lembrando, como é que o contrato pode ser mesmo? Para ir repetindo e ir memorizando na cabeça, né? Na mente, né? Pela repetição. Ele pode ser tácito ou expresso, verbal ou escrito, por prazo indeterminado ou determinado e intermitente. Vamos lá, aí você vai anotar agora. Matéria nova. Bilateral. O contrato gera direitos e deveres para ambas as partes. Repetindo, o contrato gera direitos e deveres para ambas as partes, tá? E, curiosamente, o contrato, além de bilateral, ele é sinalagmático. E sinalagmático, pessoal, vem de reciprocidade. Vem de reciprocidade. Tá? Esses direitos e deveres são recíprocos e antagônicos. Então, por exemplo, o salário é o principal direito do empregado e o principal dever do empregador. A prestação de serviços é o principal direito do empregador e o principal dever do empregado. Então, normalmente, um contrato bilateral ele acaba sendo sinalagmático. Tá? Vamos lá. O contrato ele é o quê, pessoal? Consensual, né? Consensual vem da ideia, deixa eu colocar aqui, de manifestação de vontade. Manifestação de vontade. Que é o aspecto volitivo, né? O que você vai notar? Que o contrato individual de trabalho, ele é caracterizado, ele é consubstanciado pela simples manifestação de vontade, pelo aspecto volitivo, independentemente de qualquer formalidade. Então, por exemplo, quando a gente compara com o direito civil, você tem lá que alguns contratos existem registro em cartório, firma reconhecida, entrega de bem. Nada trabalhista, nada disso. Deixa eu dar um exemplo fácil para você entender. Imagina que você está assistindo a aula e hoje se fala muito em empreendedorismo, né? Pequenas empresas, grandes negócios e tal. Você pensa assim, quer saber? Eu vou montar um negócio. Aí, final de semana, você encontra alguém, um colega, um conhecido, um amigo, e fala, meu amigo, eu vou montar um negócio, você quer trabalhar para mim? Você vai trabalhar de segunda a sexta, das 9 às 18, com uma hora de almoço, começa a tal dar. Fechou? Fechou. Está formado o contrato. Então, independe de qualquer outra formalidade, entrega do bem, registro em cartório, firma reconhecida por autenticidade, por semelhança, nada disso, tá? Agora, comutativo, eu sempre achei uma característica difícil de memorizar, porque você não consegue associar com nada, né? Comutativa a palavra. Comutativo, pessoal, vem da ideia, você vai anotar, de equivalência. Então, vem de uma ideia de equivalência. Como assim? Você vai anotar. O contrato ele é comutativo porque há uma equivalência entre os direitos e os deveres. Há uma equivalência entre as prestações. A doutrina dá um exemplo. Que, por exemplo, o valor nominal do salário é equivalente à importância dos serviços prestados. O que causa muita estranheza, né? Porque então eu ganho pouco, o que eu faço é pouco importante. Se eu ganho muito, o que eu faço é muito importante. Realmente, né? É muito difícil no conflito capital e trabalho, foi falado lá, né, naquela clássica obra, Manifesto Comunista de Marx e Engels, de 1848, né, desse conflito capital e trabalho, é muito difícil a gente ter essa equivalência na prática, tá? Mas a ideia é, então, o contrato ele é bilateral, sinalagmático, consensual e comutativo. O que mais? O contrato também é, pessoal, de trato sucessivo, de débito permanente ou de prestações continuadas. Anotem no caderno. Os direitos e os deveres se renovam a cada período. Repetindo, os direitos e os deveres se renovam a cada período. Prestou serviço, pagou salário. Prestou serviço, pagou salário. Prestou serviço, pagou salário. Prestou serviço, pagou salário. Os direitos e os deveres são renovados em períodos regulares de tempo, tá? E por fim, pessoal, o contrato ele é de atividade. O que é isso? O que importa, olha que interessante isso, é a prestação de serviços. O que importa é a prestação de serviços em si considerada, independentemente de qualquer resultado. Então, o que importa
é a prestação de serviços em si considerada independentemente de qualquer resultado. A gente sabe que na prática a gente precisa performar, eu até brinco, né? Sem falar em sala de aula aqui. Eu não sou chamado por graduação, pós-graduação, cursos preparatórios, pelos meus lindos olhos azuis que eu não tenho, né? Ou eu dou resultado e estou dentro, ou eu não dou resultado e estou fora. Simples assim. Então, o contrato é de atividade por causa disso. Vamos repassar, então? Quais são as 11 características do contrato individual de trabalho, tá? De direito privado, intuito personae, oneroso, alteridade, informal, bilateral, sinalagmático, consensual, comutativo, trato excessivo e de atividade. Voltando lá na primeira tela, pessoal, esqueci de falar de um detalhe. Deixa eu continuar aqui. Ó. Voltando aqui. Volta. Ó. Ainda nessa parte do conceito, o que falta só você notar que eu não queria deixar passar batido. Quando a gente lê o artigo 442 caput, você encontra que o contrato individual de trabalho, ele é correspondente à relação de emprego. Isso eu não quero deixar passar. Correspondente à relação de emprego. E se ele é correspondente à relação de emprego, portanto, o nome tecnicamente está errado. Sempre daqui para frente, quando a gente falar contrato individual de trabalho, leia-se. Você vai anotar no seu caderno assim, ó. Contrato individual de emprego. Ah, então só possui contrato de trabalho aquele que possui relação de emprego. É isso. Por isso que estagiário não tem contrato de trabalho. Estagiário tem termo de compromisso. Trabalhador voluntário tem termo de adesão, tá? Só faltou essa informação. Lembrei, estou dando aula. Para vocês é gravado, mas para mim que é ao vivo eu procuro entregar para vocês o que há de melhor, tá? Vamos lá, pessoal. Vamos avançar aqui. Ó, eu dou bastante matéria, né? Contrato de experiência, vamos lá? Contrato de experiência. Bom, qual é a base? Artigo 443, parágrafo 2º, aqui a linha C, a gente já vai ler. Artigo 445, parágrafo único. Artigo 451 da CLT, deixa eu ver se eu coloquei a súmula, se eu coloco de cabeça. Súmula 188, depois eu falo dessa questão da comprovação de experiência prévia, tá? Primeiro ponto, pessoal, o contrato de experiência. Quando a gente pensa aqui, toma mais um cafezinho, servidos? E agora uma água, né? Ó. Quando a gente pensa em contrato de experiência, o nome é muito feliz. Porque é uma experiência mútua. Professor, como assim? O empregador experimenta o empregado, mas também o empregado experimenta o empregador. Deixa eu explicar isso aqui melhor. Pessoal, do lado do empregador, é fácil você entender. Eu sei porque eu sou dono do escritório, eu sou coordenador pedagógico também há muitos anos. Então, eu já contratei muita gente e, infelizmente, tive que desligar muita gente. Faz parte de uma dinâmica, né, empresarial. O currículo aceita tudo. Hoje você tem plataforma Lattes, você tem currículo, hoje você tem assessoria para fazer um bom currículo e tudo isso é válido, tudo bem. Só que, pessoal, da experiência que eu tenho já, hoje eu tenho 46 anos, eu tenho, desde quando eu me formei, então, completando 21 anos de experiência, mais importante do que um bom currículo é o desempenho da pessoa na prática. Isso é fato. Então, como que eu vou saber se essa pessoa trabalha bem ou não? Se ele é pontual ou não? Se ela é assídua ou não, se ela sabe trabalhar em grupo ou não, o perfil dela. É na prática, pessoal, é o dia a dia. Então, eu já tive surpresas positivas e negativas com grandes currículos. E já tive surpresas positivas e negativas com currículos não tão bons assim. Então, claro que faz diferença, a gente não pode ser hipócrita, demagogo, mas não é assim, aquela faculdade X que faz total diferença, não necessariamente. É a pessoa trabalhando na prática. Então, é claro que o empregador experimenta o empregado, mas o empregado também experimenta empregador. Eu tenho, pessoal, você pode mandar mensagem para mim, eu tenho um grupo de WhatsApp, pode mandar direto no meu Instagram, @professor Leônio Pereira, tudo por extenso, eu te coloco no grupo, tá? Todo dia eu atualizo. E é impressionante que a gente está agora, nesse momento, vivendo o nível talvez mais alto aqui no Brasil de pedidos de demissão.
Então, hoje não adianta você oferecer qualquer coisa e tratar os trabalhadores de qualquer forma. Não adianta. Né? Hoje, as pessoas não se contentam mais só com isso. Não é aquilo que muita empresa pensa ou muito patrão pensa. Ah, eu estou te dando um trabalho e sinta-se grato por isso. Não que você não tenha que ser grato, mas não é isso. Então, a rotatividade, que é o turnover, está muito grande, né? Tá, então pode ser que eu entre numa empresa, lá eu tenho assédio moral, eu tenho um ambiente de trabalho hostil, tóxico, e é isso que vem levando muita gente, inclusive, a pedir demissão. O contrato de experiência também é bom por causa disso. E, pessoal, na minha cabeça é muito tranquilo. 30 dias é um bom período. Ambos conseguem se experimentar. Ambos conseguem se avaliar. Você concorda comigo? Então, o empregador vai experimentar o empregado e o empregado vai experimentar o empregador. E aí nós vimos que a regra é o contrato individual de trabalho ser por prazo indeterminado. O contrato prazo determinado ou a termo, excepcional, somente nas hipóteses expressamente previstas em lei. Pergunto para você que assiste a aula. A lei autoriza o contrato de experiência? Resposta: autoriza. Vamos ver? Então vamos lá, ó. Vamos lá na CLT, pega o seu material, abra a CLT também. Tá aqui, pessoal, ó. Deixa eu ir na CLT, vai abrir. CLT, artigo, vamos lá, ó. Artigo 443. Já aparece aqui. Tá aqui, tá? Ó, parágrafo 2º. O contrato por prazo determinado só será válido em se tratando, ó, experiência. Claro, também fala de serviço cuja natureza ou transitoriedade justifique a pré-determinação do prazo, atividades empresariais de caráter transitório, mas o que importa é o contrato de experiência. Então, o contrato de experiência é lícito porque a própria lei assim autoriza. Mas também eu mencionei para vocês, e está aqui perto, ó, artigo 445, lá no seu parágrafo único. Qual é o prazo máximo do contrato de experiência? Cuidado! O prazo máximo é de 90 dias, pessoal. E não de 3 meses. Não é todo mês que tem 30 dias. Nós temos 4 patamares de mês. Como assim? O mês pode ter 30, pode ter 31, fevereiro, 28 dias, e fevereiro, ano bissexto, 29 dias. Então, aqui, qual que é o prazo máximo do contrato de experiência? Até 90 dias. Não necessariamente 90, mas até 90 e não 3 meses. Aí eu pergunto para você, é possível a prorrogação do contrato de experiência? Então, você vai anotando o que eu estou falando. Qual que é o prazo máximo do contrato de experiência? 90 dias. Prorrogação, está lá no 45, como veremos. Anotem. É admitida uma única prorrogação dentro do prazo máximo de 90 dias, sendo que o segundo período poderá ser igual, superior ou inferior ao primeiro. Repetindo, é possível uma única prorrogação dentro do prazo máximo de 90 dias, sendo que o segundo período poderá ser igual, superior ou inferior ao primeiro período. E isso nós encontramos, tá aqui, pessoal, lá no artigo 451 da CLT. O contrato de trabalho por prazo determinado que, tácito ou expressamente, for prorrogado mais de uma vez, passará a vigorar sem determinação de prazo. Tá? Claro, nos outros contratos por prazo determinado, que não de experiência, o prazo máximo é de até 2 anos. Mas de experiência, o prazo máximo de 90 dias. E nos dois casos, é possível uma única prorrogação dentro do prazo máximo, no nosso caso de 90 dias, sendo que o segundo período poderá ser igual, superior ou inferior ao primeiro. Como assim? Ó, vem aqui, pessoal. Deixa eu compartilhar com vocês o PowerPoint, eu vou desenhar para vocês, para ficar didático. Ó. Olha só que interessante. Então, eu posso ter, pessoal, um contrato de experiência. Vamos lá. Só de 30 dias? Posso ou não posso? Posso. Eu posso ter um contrato de experiência só de 45 dias? Posso. Eu posso ter um contrato de experiência só de 90 dias? Posso. Eu posso ter um contrato de experiência assim, ó, sei lá, 30 mais 30? Posso. Posso ter um contrato de experiência, sei lá, 45 mais 45? Posso. Posso ter um contrato de experiência, pessoal, assim, ó, 60 mais 30? Posso. Posso ter um contrato de experiência assim, ó, 30 mais 60? Posso. Posso ter 47 mais 18? Claro que você não vai causar.
Mas então, de novo, prazo máximo 90 dias, sendo que o segundo período, uma única prorrogação dentro do prazo máximo 90 dias, sendo que o segundo período poderá ser igual, superior ou inferior ao primeiro. O que não pode é isso aqui, ó. Vem aqui no quadro. Eu lembro que eu tive um aluno, que ele tinha uma empresa, ele fazia por 30, prorrogava por mais 30, e se o empregado continuasse bom, ele fazia mais 30. Escorregou. Aí aqui escorregou. Então, quando teve a segunda prorrogação, essa aqui, esse contrato automaticamente se transformou em um prazo indeterminado desde o começo. Quer mandar embora? Pode? Pode, mas aí será uma dispensa sem justa causa, inclusive com aviso prévio indenizado e a multa de 40% do fundo de garantia. Tá? Quem está por trás aqui, claro, é o princípio da continuidade da relação de emprego. Além disso, ó, também, um outro caso que eu tive, uma aluna minha, uma loja no shopping, fez por 45 dias, final do ano, a loja bombando, prorrogou o contrato de experiência por mais 45 dias. Tudo bem. Aí deu o último dia, tipo lá era 22, 23 de dezembro, ela não fez um cálculo correto, e a loja bombando de vendas. Ela falou, você não pode vir só amanhã, só mais um dia, porque as vendas estão boas e tal. O que a empregada falou? Maravilha, tamo junto. A partir do momento que ultrapassou, pessoal, automaticamente o contrato se transformou em por prazo indeterminado desde o começo. Quer mandar embora? Pode? Pode. Aí vai ser uma dispensa sem justa causa. Eu vou ter a multa de 40% do fundo de garantia e o aviso prévio indenizado. Tá claro? Avançando, pessoal. Você não pode confundir, aqui, ó. Vou colocar para vocês, o contrato de experiência com a comprovação de experiência prévia. Caiu no exame de ordem isso aqui, ó. Não confundir contrato de experiência com comprovação de experiência prévia. Artigo 442, letra A da CLT, fruto da Lei 11.644 de 2008. Bom, a ideia é a seguinte, pessoal. Uma situação é eu exigir a experiência no curso do contrato. Outra situação é eu exigir uma experiência prévia, o que é muito complicado para quando você está começando sua carreira. Eu sei que eu já passei por isso, é complicado mesmo. Mas a questão é, a empresa pode fazer isso? Resposta, essa comprovação, ela é o quê, pessoal? Ela é lícita. Só que ao mesmo tempo que ela é lícita, ela traz um limite. O limite é de até 6 meses envolvendo o mesmo tipo de atividade. O limite é de até 6 meses envolvendo o mesmo tipo de atividade. Vamos localizar? Está lá no artigo 442, letra A da CLT. Vamos lá, ó. 442, letra A. Tá tudo aqui próximo, né? Ó. Para fins de contratação, o empregador não exigirá do candidato a emprego comprovação de experiência prévia por tempo superior a 6 meses, o mesmo tipo de atividade. Então, por exemplo, pode até exigir mais do que 6 meses, mas, por exemplo, 6 meses do almoxarifado, 6 meses como auxiliar de escritório, 6 meses na recepção, até pode. Mas a mesma atividade, até 6 meses. Na prática, pessoal, isso é muito descumprido. Qual que é o grande problema, né? A lei ela não traz uma consequência negativa no desrespeito a esse prazo. E mais, a lei deveria trazer, pessoal, algumas exceções. Você imagina, eu vou contratar, no nosso caso, um advogado muito experiente no mercado para chefiar uma banca no escritório de advocacia. Não dá para ser alguém com 6 meses. Um coordenador pedagógico. Pessoal, na prática, se exige 10 anos de experiência, 15, 20 ou até mais. Então, a lei deveria trazer algum tipo de exceção. Tá? E para concluir, eu já passei aqui, pessoal, do horário, mas vamos concluir para dar mais conteúdo. Vamos voltar no material. O que eu deixei para vocês estudarem, ó. Deixa eu aparecer para vocês aqui, ó. O que mais que tem no material? Tem também, para você dar uma lida, todo contrato intermitente. O contrato intermitente tem previsão aqui, ó. Artigo 443, caput da CLT. Artigo 443 para o terceiro da CLT. 452, letra A da CLT, fruto da reforma trabalhista. O contrato de experiência, pessoal, contrato intermitente, é como se fosse um contrato on demand, por demanda.
Então, imagina que eu não preciso de alguém para trabalhar 8 horas diárias e 44 semanais, segunda a sábado. Mas, eu preciso de um serviço assim. Segunda-feira, 2 horas. Quarta-feira, mais 1 hora. Sexta-feira, mais 3 horas. Sábado, mais 2. Preenchendo esses buracos, porque eu vi que na minha produção ou no meu serviço, eu melhoro em prol do meu cliente. Então, qual é uma grande característica? Eu tenho essa mescla, essa alternância entre período de prestação de serviços, período de inatividade. Período de prestação de serviços, período de inatividade. Quando eu trabalho, eu vou receber todos os direitos trabalhistas como se empregado fosse, e pagos de maneira proporcional. Agora, quando eu ficar na inatividade, de acordo com a lei, nenhum direito será devido, tá? A única atividade que a lei diz que não pode contrato intermitente, embora tenha debate, é o aeronauta, por ter legislação própria. Aonde vem sendo utilizado muito o contrato intermitente, pessoal? Em lojas de varejo. E o grande exemplo foi a Marabras, o caso que chegou lá no TST. Você pega também bares, restaurantes, hotéis, de maneira ainda mais simples. Você ouviu falar do freelance? Que em São Paulo a gente usa muito de freela. É um freela legalizado. É um freela com vínculo empregatício especial naquilo que trabalhou. Ganha todos os direitos de maneira proporcional, e aí no período de inatividade você vai buscar um serviço, vai descansar. Claro que não tem exclusividade aqui, mas curiosamente tem vínculo empregatício, tem subordinação, é um contrato escrito, mas eu tenho justamente essa alternância entre prestação de serviços e inatividade, o que derruba aquela não eventualidade ou habitualidade, tá? E aí tá aqui, coloquei as características, os exemplos, né? E aí tem uma questãozinha da OAB. Vamos ver? Pessoal, já passei, mas vou entregar mais conteúdo para vocês. Tá aqui, ó. Deixa eu colocar em vermelho. Ó. Questão. Então, questão recente, hein? Caiu no exame 43. Sérgio foi contratado em 2022 por uma indústria mecânica para receber um salário mensal de R$3.000. Ele pediu para não ter a carteira de trabalho assinada porque estava recebendo o seguro-desemprego do emprego anterior. Também não queria ter contra-cheque formal para que a ex-esposa não soubesse do novo emprego, uma vez que estava devendo a pensão alimentícia, situação muito comum, né, e não queria que houvesse desconto judicial. A sociedade empresária cedeu aos seus argumentos e não assinou sua carteira profissional. Sobre a decisão da sociedade empresária, considerando que dispõe a CLT, assinar a afirmativa correta. Essa é uma pergunta clássica da OAB, pessoal. E aí, aqui, ó, não precisa assinar a carteira, desde que está previsto em norma coletiva, besteira. Ele agiu incorretamente porque deveria anotar a carteira do contrato de trabalho na CLT no prazo de 5 dias úteis. Parece que é essa, a gente acabou de ver, né? Ela está equivocada, pois a anotação na carteira é direito irrenunciável e deve ser feita em 15 dias. 15 dias errado. Ela agiu corretamente porque essa era a vontade, está tudo errado. Então, realmente, tem que assinar a carteira e é o prazo de 5 dias úteis, a alternativa B de bola, como nós vimos, artigo... Você vai ler de novo, artigo 29 da CLT. Artigo 29. Tá bom? Bom, pessoal, então é isso. Para de compartilhar. Com esse segundo bloco, terminamos o tema contrato individual de trabalho, teoria geral. Obrigado pela atenção. Sempre um prazer e uma honra contar com a sua presença. Aquele pensamento positivo, ânimo firme, força nos estudos. Fique com Deus e até o nosso próximo encontro.